Boa noite, estamos no ar, este dia abençoado, esse mundo maravilhoso de nosso Deus, para levar uma palavra amiga a todos, uma palavra de exortação e de conforto aos lares das pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, terá um texto básico, também um título que seguir o exemplo do apóstolo Paulo, né? E lá em Filipenses 4, o capítulo 9, o versículo que diz assim: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Amém? Glória a Deus, né? Há muitos controvérsia entre as diferentes denominações, a respeito da qual seria realmente o nome da igreja cristã. Sobre muitas diferenças sobre a igreja, sobre o segmento. Eu vou ilustrar várias coisas aqui, com calma, fica bem explicado, né? Algumas escolheram um nome e outra escolheram outro. Isso sobre as igrejas. Escolheram um nome, a outra escolheram outro. Mas todas afirmam que tem o nome bíblico da igreja. Todas elas afirmam, né? Tu ir num lugar e no outro, eu com esses 20 e poucos anos que já tenho de experiência, as pessoas só dizem, vem que essa é a verdadeira, e assim por diante. Mas verdadeiro é somente, chegamos lá, que é somente o caminho perfeito, que é através de Jesus, né? Então, a tendência entre tais pessoas é achar que são a igreja original, e que são as pessoas a quem as escrituras se referem. Só porque tem um nome bíblico. Há mais de 100 nomes bíblicos no Novo Testamento. Olha a Bíblia, né? Há mais de 100 nomes bíblicos em cima disso. E pessoas se dizem que são eles, né? Que pertencem a tal igreja, né? Usados para descrever os crentes. Qualquer um deles, ou todo ele junto, essas 100, né? Qualquer um deles ou todo ele junto, que foi usado para uma organização humana em nossos dias, não faz dela a igreja do Novo Testamento, ou o corpo de Cristo. Nenhuma delas faz, como está escrito aqui, que são do Novo Testamento, e nem o corpo de Cristo, né? Nota então aqui, lá em Atos 7, o capítulo 38, versículo aqui, Moisés disse aos filhos de Israel, este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu a palavra de vida para nos transmitir. Veja bem, lá no tempo de Moisés, e esse anjo era a igreja, a igreja, o procedimento sobre a igreja, que era transmitido. Vamos em frente aqui.
tomar, melhor dizendo, cuidado, estejam alerta em relação àqueles que causam divisões e não tenham a comunhão com eles. Para nós não ter comunhão com essas pessoas que causam essas divisões, para que o rebanho fique protegido. Lá em Romanos 16, o capítulo, Paulo falando, 17 o versículo. Rogo-vos, irmãos, que vós acauteleis dos que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Veja bem, né? Temos que prestar bem atenção à doutrina que tem nas igrejas os pregadores hoje, os pastores e assim os líderes, né? Agora lá em Filipenses, Paulo falando também, 3, o capítulo 17, o versículo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Também no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 18. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Agora no versículo 19, no capítulo 3 de Filipenses. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles baseia-se no que é vergonhoso. Eles pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas, né? Lá em Efésios, no capítulo 2, e no versículo 19 e 20, aqui vem o verdadeiro procedimento, e não a igreja, né? Mas verdadeiro que é Jesus, né? De modo que já não sois estrangeiro e nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aqui está o verdadeiro procedimento. Jesus Cristo, ele é o cabeça do corpo da igreja. Lá em Colossenses, se lermos mais, o meu tempo não dá para explicar muito mais, mas vou resumindo aqui. Lá em Colossenses, no capítulo 1, 14, o versículo 22, lá fala sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, que é Jesus, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Tudo através de Jesus Cristo, né? Mas também, explicando lá em Hebreus, vamos ler lá no 5, capítulo, no versículo 7, aí em diante, aí, está nos dizendo aqui, Paulo, vocês são lentos na compreensão, na doutrina que são entregue. Não é a verdade que é confirmada. O problema é com os homens que estão tomando as atitudes erradas por causa de antecedentes religiosos, né? Então veja bem, por causa dos antecedentes, né, dos religiosos, isso vem, lá desses antecedentes, que eles têm uma religião, e que a religião deles é que estão dizendo que é salvo. Aqui eu mostrei, aqui eu li, que tem na Bíblia toda mais de 100 formas que tem o ensinamento para os cristãos, que não é a igreja, mas sim a Jesus Cristo. Ele sempre foi e sempre será o Salvador e Senhor.
só temos, como eu digo, de nós reconhecermos o que ele fez. Foi através do sangue lá na cruz, através da cruz, como também diz aqui, que muitos são até inimigos da cruz, por os que se perdem. Mas por os salvos, a cruz é poder de Deus, é salvação, é eternidade. E é esse o procedimento. Somente Jesus, ele é o corpo da igreja, ele é a igreja. E nós seguirmos a ele, o ensinamento que ele nos deixou. E ele escolheu esse homem, como tantos outros, como o apóstolo Paulo, e ele nos revela e nos ensina que estamos no procedimento e no caminho quando servimos a ele, e não uma placa, e assim por diante. Então, que fiquem essas palavras nesse dia muito especial. Eu agradeço a Deus por poder falar a sua palavra, por poder estar entrando nos lares, nas casas, nas famílias que estão assistindo e ouvindo. Que Deus ricamente abençoe todos quantos. Eu oro a Deus, Pai, que faça a obra no coração, na vida das pessoas, no lar de cada um, que precisa e necessita. Aquelas pessoas que já o aceitaram, que já receberam e que estão no caminho perfeito, que continue louvando a Deus, exaltando o nome dele, hoje, amanhã e sempre. Que ele seja sempre louvado e exaltado para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço mais essa oportunidade. Amém?